Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Prazer imenso, professor Glaudson Marinho, professor de informática. Estamos estudando aqui para o concurso da Polícia Militar da Bahia, de 2019. A prova vai ser realizada agora em janeiro de 2020, no dia 19, certo? Meu nome é Glaudson Marinho. Eu quero falar para vocês que esse conteúdo eu estou disponibilizando gratuitamente até a primeira aula, que vai da questão 1 até a questão 36, ok? E se você tiver interesse de adquirir o curso completo, com todas as questões, você entra em contato comigo pelo e-mail ou pelo meu WhatsApp, que consta aqui na tela, certo? Então, estamos ainda nesse vídeo, vamos tratar da questão 21 até a questão 28, ok? Então, para encerrar essa aula, teremos mais um outro vídeo e encerramos essa primeira aula. Então, esse curso ele é similar ao da aula presencial. Então, tudo que eu ensino na aula presencial, eu estou fazendo esse curso, certo? Os alunos pediram, porque tem muitos alunos que têm dificuldade em locomoção, que vêm de outras cidades, e às vezes falta transporte. Então, eles me pediram para gravar esse curso também, porque fica mais fácil para eles estudarem. Então, vamos lá à nossa aula. Então, a questão fala o seguinte: com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula e nos mostra a fórmula. Então, pessoal, a fórmula que temos aqui é essa. E abaixo nós temos a planilha. Nessa planilha nós temos as colunas A e B e as linhas 1 e 2. Na célula A1, temos o valor 10, na célula B1 o valor 20, na célula A2 o valor 30 e na célula B2 o valor 40. E ele quer saber o resultado dessa fórmula. Então, pessoal, o que é que você tem que saber? Toda fórmula em função começa por sinal de igual, certo? Ok, aqui está perfeito. Então, nós temos as referências, B2. Quem é B2? B2, coluna B, linha 2, é 40. Quem é A1? Coluna A, linha 1, é o 10, Então, a interseção da coluna com a linha é sempre nessa ordem, coluna e linha. Nunca vai ser linha e coluna, certo? Então, coluna, o A1 vai ser 10. O B1, quem é B1? Coluna B, linha 1. Então, a interseção é 20, A B1 é 20. A2, coluna A, linha 2, é número 30. Além dessas informações, você tem os operadores aritméticos. O sinal de menos, o sinal de mais. E esse asterisco significa a multiplicação, não esqueça. Não é feito na matemática, que é o X. No Excel ou no Calc, a multiplicação é representada pelo asterisco. Como é que resolvemos isso? Igual na matemática. O que é que vem primeiro, multiplicação ou adição ou subtração? Então, primeiro nós fazemos a multiplicação. Quando você substitui os valores, fica assim, 20 vezes 30, que é justamente essas duas células. Em seguida, você substitui com adição e subtração. Depois é só resolver, igual como fazemos na matemática. Então, fazemos primeiro a multiplicação. 20 vezes 30 dá 600, 600 com 40 dá 640, menos 10, 630. Então, o gabarito de nossa questão, 630, ok? Próxima questão. Originalmente o texto abaixo se apresentava da seguinte forma. Então você tinha um texto lá, do jeito que está escrito aqui, Guarda Civil Municipal, Uma letra normal, nós vemos aqui, ela não tem nenhum efeito diferente, Tudo escrito normal, entre aspas duplas. Aí a questão fala: após a edição pelo Microsoft Word, esse texto ficou da seguinte maneira. Você já nota aqui uma leve mudança, A letra ficou mais escura, mais grossa e ficou um pouco inclinada, Quanto aos recursos que foram utilizados na formatação desse texto, assinale a alternativa correta. Pronto, a questão quer saber como é que esse texto aqui vira esse texto aqui. Que recursos de formatação serão empregados,
Então, pessoal, me acompanha aqui e vamos ver no Word como se resolve essa questão. Vamos aqui para o Word. Eu copiei, né? Tirei essa imagem da nossa questão, só para a gente ver como funciona. Então, aqui embaixo eu vou escrever o que a questão pede, né? Pronto, era assim que estava na nossa questão. Vou só ajeitar a letra G aqui e colocar em maiúsculo. Eu vou aumentar um pouco essa letra para ficar melhor a nossa visualização. Pronto, era assim que estava escrito. Então vamos selecionar. Ele quer saber que recursos de formatação nós vamos aplicar para que fique dessa maneira aqui. Então, pessoal, você nota que a letra está mais escura. Esse recurso se chama negrito, né? É esse recurso aqui, ó. Você clica aqui e a letra fica mais escura. Agora você percebe que a letra está um pouco deitada, inclinada. Esse recurso é o itálico. Você tem esse recurso aqui, o Ctrl I, né? O atalho. Então você pode fazer tanto com o mouse ou pelo teclado. Então percebemos que para ficar, né, dessa maneira aqui, transformar isso dessa maneira aqui, você teve que aplicar o negrito e o itálico, ou vice-versa, né? Aí você tem que saber os atalhos. O negrito, Ctrl N. É muito importante, além de você saber fazer com o mouse, você fazer também pelo atalho do teclado. Ctrl N e o negrito, Ctrl I. Ok? Pessoal, esses recursos, onde é que nós encontramos? Na guia Página Inicial, no grupo fonte, porque são efeitos que você coloca nas palavras, nos caracteres, né, na fonte, ok? Então, página inicial, grupo fonte, você tem vários recursos que nós podemos empregar nos caracteres, ou seja, na fonte. De repente você quer aumentar o tamanho da fonte, você escolhe um tamanho maior de fonte. De repente você quer colocar até cor na fonte, né? Tem várias opções de cores, você pode escolher a que mais lhe agradar. Isso ficou muito clara, né? E você pode colocar também, ó, sublinhado, né? Você pode colocar ela taxado. Deixa eu tirar o sublinhado para você perceber mais o taxado, né? Geralmente esse taxado a gente coloca em textos formais, por exemplo, uma lei, quando um artigo é revogado, né? Geralmente você encontra isso, um tracinho na palavra ou na frase, significa que ele foi anulado, revogado. E você tem vários outros caracteres, o subscrito, o sobrescrito, certo? Você consegue transformar a letra toda em maiúscula. Deixa eu tirar aqui esse taxado, né? Entendeu? Vou diminuir um pouco a letra para você perceber como ficou. Vou botar a letra 34, certo? Então, ó, tudo maiúsculo, você escreve tudo minúsculo. Então, se você escreveu um texto e ele foi todo em minúsculo, depois você percebeu que tinha que ser em maiúsculo, você não precisa escrever tudo de novo. É só formatar e usar o recurso maiúsculas e minúsculos. Ok? Então, pessoal, vamos voltar para a questão. Detalhe, estudem bem a guia Página Inicial, principalmente o grupo fonte e o grupo parágrafo. Ok? Vamos voltar para a nossa questão. Então, para chegar nesse recurso, nós usamos sublinhado, não. O sublinhado faria aquele traço embaixo da palavra. Capitalização, não. Capitalização é você pegar a primeira letra de um parágrafo e deixar ela bem grandona, né? Você já viu aquelas histórias, era uma vez, vou tirar minha imagem aqui, era uma vez, onde o E do era, ele está bem grandão, muito maior do que as outras letras. Então, isso é capitalização. O Word também faz isso. Formato itálico poderia ir o negrito, né? Negritou e italicou. Itálico e capitalização não. Então a resposta correta será a nossa letra B. Ok? Próxima questão. O Microsoft Excel é composto de linhas e colunas? Sim. Respectivamente, as linhas e colunas são representadas de que forma? Boa pergunta. Veja que a questão já tende a confundir você, né?
O certo é falar colunas e linha. Aí ela já fala linhas e colunas para ver se confunde o candidato. Nós sabemos que as colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números. Então, letra A, as linhas são representadas por símbolos? Não, não são símbolos. Vamos anular isso aqui. As linhas por letras, negativo também. As linhas por números, sim. E as colunas por símbolos, não. Já eliminamos. As linhas por números, sim. E as colunas por letras, sim. Então, nossa alternativa é a letra D. Ok? Então, vamos voltar aqui para o Excel, que eu quero lhe mostrar alguns detalhes. Isso daqui eu botei para fazer a questão anterior, né? Eu vou até excluir isso aqui. Pronto. Ó, pessoal, então as colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números. Descobrimos que a interseção, que é o cruzamento entre a coluna e a linha, se chama célula. Então, eu estou com essa célula selecionada, ela tem um nome, ela se chama B1. Essa daqui, quando eu clicar, ela tem um nome, se chama C3. Essa daqui, A1, perdão, A1. Então, veja, não existe A0, né? Ela começa da linha 1. Aí eu pergunto a você, quantas linhas o Excel tem? Você saberia me dizer? Né? Até a linha 1000. Já estamos na 30 aqui. Percebemos que tem muito mais. Então, eu vou para a última logo. Então, você percebe que o Excel tem 1.048.576 linhas. Isso somente na planilha 1. Por quê? Nós podemos criar quantas planilhas quisermos. Então, somente em uma planilha, ela tem 1.048.576 linhas. E colunas? Ela vai na coluna A, depois da coluna Z. O que é que vem? Começa de novo, ó. A, AB, AC, AD, AE, AF e por aí vai. Então, quantas colunas tem? Vou colocar logo na última coluna. AXFD. Então, totalizando ao todo 65.500 colunas, né, aproximadamente. Então, é muita coluna e muita linha em uma simples planilha do Excel. Então, dá para fazer muita coisa, muitos cálculos aqui usando esse programa. Ok? Então, voltamos para a nossa apresentação. Questão número 24. Quanto aos conceitos básicos sobre internet e intranet, um assunto que despenca em prova, né? É muito bom estar ligado nisso, que é muito importante. Então, aceite o conceito de internet, intranet e de correio eletrônico. Lembrando que correio eletrônico é e-mail, também cai muito em prova. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, temos 3 alternativas para analisarmos. A primeira alternativa. A intranet é uma subdivisão da internet dividida pelos continentes do mundo. Questão errada. Intranet não é subdivisão de internet. São 2 redes diferentes. A internet é a rede mundial de computadores, né, que está presente no mundo inteiro. Todo mundo pode entrar, é uma internet pública. A intranet é uma rede que pertence a uma empresa, certo? É uma rede privada. O seu conteúdo só é acessado pelos funcionários da empresa. Essa rede fica dentro da empresa, das dependências da empresa, dentro de um computador. O detalhe é que a intranet, ela tem que se parecer com a internet. Os mesmos protocolos que é feito a internet, eles são usados para se fazer a intranet. Então, se na internet você acessa sites, na intranet também. Se na internet você manda e-mail, na intranet também. Se aqui na internet você participa de bate-papos, videoconferências, então na intranet da mesma maneira. A diferença é que ela tem dono, a intranet, e os programas estão dentro da empresa. Ninguém de fora tem acesso ao conteúdo da intranet, somente os funcionários, porque tem que ter o login e a senha. Essa intranet, ela pode estar ligada à internet. Nesse caso, a internet vai funcionar só como um fio. Imagine que um funcionário está viajando
ele foi para o Japão e precisa acessar a intranet da empresa para saber o estoque. Então ele entra na internet, entra no site da intranet da empresa, coloca login e senha e acessa a intranet. Então não é obrigatório a intranet ter ligação com a internet, mas pode, ok? Então, segunda alternativa, pode-se utilizar o correio eletrônico por meio dos navegadores de internet? Sim. Correio eletrônico é e-mail. Você mesmo já deve ter acessado seus e-mails através do navegador de internet, seja ele Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, ou então o novo navegador da Microsoft para o Windows 10, que é o Microsoft Edge. Então, claro que é possível. Quando acessamos o correio eletrônico através de um navegador, que é chamado também de browser, isso se chama webmail. Essa tecnologia que permite, através de um navegador, você acessar a internet se chama webmail. Pessoal, deixa eu olhar aqui para ver se minha imagem está... Não, está sem minha imagem. Ok, fica melhor assim. Então, é possível? Sim. Questão verdadeira. O outro item. Tanto a internet como a intranet utilizam do protocolo de comunicação TCP/IP. Então, questão verdadeira. O TCP/IP é um conjunto de protocolos, né? Entre eles tem um protocolo chamado IP, tem outro protocolo chamado TCP. Como os dois são os mais importantes, né? Um dos mais importantes da internet, chamaram o grupo, né? Esse conjunto de protocolos todos, como TCP/IP, em homenagem aos dois. Certo? Então, ó, uma questão tranquila que ele fala tanto uma como a outra. Quer dizer, não está menosprezando nenhuma rede. Então, a questão tende a estar correta. Então, tanto a internet como a intranet utilizam o protocolo de comunicação TCP/IP? Sim. Então, nossa alternativa aqui é falso, verdade, verdade. Então, será a nossa letra C. Vejamos. Olha, pessoal, antigamente... se você quisesse usar e-mail, você tinha que ter um programa só para e-mail. Esse eu estou usando aqui, ó, o Mozilla Thunderbird. É um programa que você instala no computador. Ele serve só para e-mail. Claro que você controla também o catálogo de seus contatos, né? Uma agenda. Ele faz tudo isso. Você controla mais de uma conta se você quiser. Né? Se você tiver conta no Gmail, Hotmail, Outlook, você pode, através de um único programa, controlar todos os seus e-mails, certo? Então, quando você usa um programa, esse programa é chamado cliente de e-mail. Nós temos o Mozilla Thunderbird e temos da Microsoft o Outlook. Existe também o Outlook Express. A diferença do Outlook Express é que o Outlook é um programa mais profissional, voltado para a empresa. E o Outlook Express é mais para a versão doméstica, ok? Então, mais um exemplo de programa cliente de e-mail. É um programa que você instala na tua máquina, certo? Ele serve para e-mail. Lembrando também a mesma coisa, você pode organizar seus catálogos de endereço, né? Os seus contatos, você pode ter uma agenda. Então, eles são bem completos. E também, da mesma forma que o Thunderbird, o Outlook, você pode controlar várias contas de e-mail, certo? E o webmail é através de um navegador. Veja que eu estou usando o Mozilla Firefox, né? Mozilla Thunderbird é para e-mail, Mozilla Firefox é para página de internet. Então você vê até aqui, ó, a barra de endereço de internet, onde nós digitamos nosso endereço. Então, quando você entra no navegador de internet, pode ser Google Chrome, o Internet Explorer, o Edge ou Mozilla Firefox, e você chama teu e-mail, esse recurso é chamado webmail. Lembrando que antigamente não era assim, você tinha que ter um programa só para e-mail, ok? Falamos muito de TCP/IP. Então, o que é TCP/IP, certo? Ele é um padrão para as pessoas quando querem fazer rede. Então, quando se criou a internet, criou um padrão usando o TCP/IP, que é um conjunto de protocolos, né? São vários protocolos, certo? Vários protocolos que juntos formam esse grupo aqui, TCP/IP, certo? Então, esses protocolos, eles são divididos em camadas, em várias camadas, que para a nossa prova
Não precisamos saber disso agora, precisamos saber o que são os protocolos e o que cada um faz, certo? Então, no decorrer das questões, vai cair muito HTTP, FTP, Telnet, SMTP, POP, IMAP e outros, né? Inclusive o IP e o TCP, certo? Então, essa questão não pediu logo isso, né? Especificamente, eu vou detalhar eles mais à frente nas outras questões, certo? Por isso seria interessante você pensar no curso completo, ok? Então, vamos, próxima questão. É uma questão de 2017, também da IBFC, né? Uma prova para agente administrativo. Ela fala o seguinte: nos 3 parágrafos ao lado foi aplicado um alinhamento dos aplicativos clássicos Microsoft Office e BR Office. Pessoal, o Microsoft Office para edição de texto é o Word. O BR Office, que antigamente ele se chamava BR Office, hoje ele se chama LibreOffice. O editor de texto é o Writer. Tranquilo? Então é fácil decorar porque o Word começa com W e o Writer começa também por W. Assinale a alternativa que corresponda respectivamente ao alinhamento aplicado para cada parágrafo. Pessoal, quando você vê aqui a imagem ao lado, você vê que esse alinhamento está bem retinho, o alinhamento à esquerda, o alinhamento à direita também está bem retinho. Nesse outro parágrafo, você vê que aqui está tudo troncho, né? E aqui você vê que está bem alinhado, né? Está bem alinhado aqui, alinhado à direita. Aqui é o contrário, nem está alinhado aqui, nem está alinhado aqui, mas estão centralizados. Todo o parágrafo está centralizado em relação à margem do documento. Então, quando tem esse alinhamento tanto à direita quanto à esquerda, esse alinhamento é conhecido por justificado, certo? Alinhamento justificado. Esse aqui é fácil, é alinhado à direita, esse daqui é o centralizado. Então, vamos para nossas opções. Letra A, centralizado não, que o primeiro não é centralizado, então já podemos eliminar tudo. Letra B, justificado, sim, o primeiro aqui está justificado, né, esse primeiro parágrafo, então pode ser essa alternativa. Alinhado à esquerda, não, que ele não está alinhado à esquerda, o segundo parágrafo, ele está alinhado à direita, então já descartamos também a letra B. Letra C, justificado, sim, alinhado à direita, sim, e centralizado. Então, gabarito de nossa questão. Ok? Pessoal, vamos para o Word para entendermos melhor como isso funciona. Não, isso aqui é da questão anterior, eu vou apagar, não se preocupe, vou apagar tudinho aqui, certo? Pronto, apaguei. Então, eu vou escrever rapidamente um texto aqui usando um código do Word, né? É o RAND. Ele escreve para mim um texto aleatório, onde eu posso dizer a quantidade de parágrafos e a quantidade de frases que eu quero. Eu quero um parágrafo com 3. Eu quero um texto com 3 parágrafos e 3 frases. Quando você aperta Enter, o Word, feito um passe de mágica, escreve tudo para a gente, certo? Então, meu texto está sem formatação. Significa que ele está com a letra padrão, que é calibre, tamanho 11. Não tem negrito, não tem itálico, não tem nada. E só na cor preta. Então, nós vimos que na guia página inicial, os 2 grupos que caem muito em prova é o grupo fonte e o grupo parágrafo. No grupo fonte, você tem opções que você pode aplicar somente a uma palavra, a uma determinada letra, certo? E no grupo parágrafo, são ações que você aplica ao parágrafo todo, certo? Então, eu vou dar um zoom aqui para você ver melhor o que eu estou falando. Vou aumentar aqui o zoom, pronto. Vou minimizar essa janela da lupa, né? Onde eu dei o zoom. Então, veja. O meu texto está aqui, eu acho que ficou grande demais, não foi? Mas só para você ver os alinhamentos. Então, na guia página inicial, eu tenho o grupo fonte e o grupo parágrafo. Então, no grupo parágrafo, eu tenho opções aqui
que você aplica a todo o parágrafo e não somente a uma palavra ou alguma letra. Então, nem precisa estar selecionada a palavra, certo? Então, ó, eu tenho, já começa no alinhamento à esquerda, que é como está o meu texto. Mas eu posso aplicar ele o centralizado. Veja, ó, que ele já centralizou meu documento. Eu vou diminuir um pouco o zoom para você ver como funciona, certo? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Pronto. Observe que ele já começa ele no alinhado à direita. Olha o efeito centralizado, tá vendo? Ó? O meu parágrafo já ficou centralizado em relação às margens do documento. O alinhado à direita, ó, veja aqui que ele alinhou todinho à direita, o meu parágrafo, e desprezou esse resto aqui. E o justificado, ele alinha tanto à direita como na esquerda. Como é que ele consegue fazer esse efeito? Porque ele coloca espaços entre as palavras para ele conseguir esse efeito. Por exemplo, eu vou escrever uma palavra aqui grande, até sem sentido. Só para você ver o que é que acontece. Ó, tá vendo? Ó? Para ele conseguir esse efeito justificado, tanto alinhado aqui como aqui, o que foi que ele fez? Ele aumenta o espaço entre as palavras, em algum ponto do parágrafo, para conseguir fazer isso. Isso é questão de prova. Então, o alinhamento justificado, ele aumenta a distância entre as palavras para ter esse alinhamento, tanto à esquerda quanto à direita. Ok? Veja que os outros parágrafos não foi mexido, porque eu não estava selecionado. Então, se eu quiser nesse aqui, parágrafo aqui, ó, eu posso centralizar. Centralizar não, colocar ele alinhado à direita. Nesse daqui eu posso deixar ele centralizado. Ok? Então, cada parágrafo tem um alinhamento, que são esses 4 botões aqui diferentes. Vou dar um zoom aqui. O que é que você precisa saber sobre os 4 alinhamentos? Além dos botões, você tem que saber as teclas de atalho. Então, alinhado à esquerda é o Ctrl+Q, Ctrl mais Q. Centralizado é o Ctrl+E. Alinhado à direita é o Ctrl+G. E justificado o Ctrl+J. Então, pessoal, treine isso no seu texto. Isso é uma questão bem prática. Você tem que fazer isso para não esquecer como é que o Word funciona. Tem que saber o nome dos alinhamentos e as teclas de atalho. Cai muito em prova. Ok? Vamos voltar para a nossa questão, para os nossos slides. Então, próxima questão. Pronto, é o que eu ia falar no Word, mas eu preferi fazer ao vivo, né? Então, pessoal, veja na guia. A guia é página inicial. No grupo parágrafo, você tem os 4 alinhamentos. Alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita e justificado. Lembre-se das teclas de atalho. Próxima questão. Calcule o resultado da fórmula. E ela nos dá essa fórmula. Essa fórmula aqui, né? Bem mirabolante. Pessoal, mas isso é fácil. O seu concorrente, né? Às vezes nem estuda o informática e principalmente não estuda nem o Excel. E você aprende isso daqui, você já passa na frente de milhares de candidatos. Ok? Então, treine o Excel. Isso é uma questão prática, você pode fazer no teu computador. Então, vamos lá. Calcule o resultado dessa fórmula, a média Si, com base na planilha abaixo, retirada dos aplicativos clássicos Microsoft Office e BR Office. Então, quer dizer, do Excel ou do Calc. Lembrando que hoje o BR Office ele é chamado de LibreOffice, certo? Então, Microsoft Office é o Excel e do LibreOffice ou BR Office é o Calc. Aí é fácil, o Calc lembra cálculo, calculadora, então planilhas de cálculo, planilha eletrônica, certo? As planilhas eletrônicas. Novamente, eles nos deu a coluna A, coluna B, coluna C, linhas 1 e 2 e preenchida com esses valores, né? E vamos calcular essa fórmula aqui, certo? A média Si. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar isso aqui para o Excel, que fica melhor
para a gente estudar, não é isso? Deixa eu sair daqui da apresentação. Só um minutinho aqui, vou tirar uma foto disso para a gente representar ela no Excel. Eu quero somente isso, né? Eu quero somente isso daqui. Ctrl C, venho para o Excel e colo como imagem, Ctrl V. Ok? Vou colocar aqui, bonitinho. Aqui está uma imagem, né? Aumentar um pouco, certo? Os valores, eu creio que é fácil. Me ajude aí para a gente. Então, ó, 10, 20 e 30. Aí pega voltando, 40, 50 e 60. Então, vamos para o Excel. 10, 20 e 30. 40, 50 e 60. Ok? Eu vou aplicar um zoom aqui para você visualizar melhor. Ok? Trazer essa imagem para cá. Pronto, está perfeito. É o que nós queremos. Pessoal, o Excel tem uma fórmula chamada média. Antes de eu falar da média C, eu vou falar da função média. Então, o que é que a função média faz? A função média vai somar os valores e dividir pela quantidade para calcular a média aritmética. Então, a função média ela vai pegar, se eu colocar nesse intervalo todo, ela vai pegar, somar esses valores e dividir por 6, porque tem 6 valores. Então, me ajude aí, ó, igual, está em maiúsculo, mas não precisa, que o Excel, você pode escrever sem acento e minúsculo, que o computador, que o Excel corrige para você. Agora, no Calc, você tem que escrever já com os acentos, certo? As palavras acentuadas, as funções acentuadas têm que ser escritas corretamente. Então, a função média, aí abre parênteses, eu coloco o intervalo de A1 até, que significa os 2 pontos, C2, certo? E fecho parênteses. Quando eu apertar Enter, que é a tecla de entrada, o comando é executado. Então, a média é 35, que ele somou todos esses valores, 10, 20, mais 30, mais 40, mais 50 e 60, e dividiu por 6, então dá 35. Aí, ó, veja que, se eu perguntar a você, é 35 que está escrito na célula A5? Não. 35 é o resultado de uma fórmula ou de uma função. Você percebe isso na barra de fórmulas ou na barra de função, certo? Pronto. Qual a diferença da função média para a função média C? A função média C é uma função condicional. Ele vai calcular a média do que você quer se algo acontecer. Então, o que é esse algo, essa condição? Ele quer valores diferentes, maiores ou iguais a 30. Então, esse símbolo é o símbolo de maior ou igual, certo? Maior ou igual a 30. Então, ó, desses valores todos, quais são os maiores ou iguais a 30? É o próprio 30, o 40, o 50 e o 60. Então, vamos escrever a função média C. Me ajude. Vou escrever mais aqui abaixo. Igual média C, abre parênteses, com o intervalo A1 até, que é o símbolo de 2 pontos, C2. Eu coloco o ponto e vírgula para separar as partes, né? Então, já coloquei o intervalo que eu quero, eu vou colocar agora o critério. Qual é o critério? Eu quero valores maiores ou iguais a 30. Fecho as aspas duplas e fecho parênteses. Então, ele vai pegar somente 30, 40, 50 e 60 e dividir por 4, né, que são os 4 valores usados. Então, o resultado dessa média C daria 45. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a diferença da função média, que ele calcula a média do intervalo
Como é calculada essa média? Soma todos os valores e divide pela quantidade. Se você tem 2 valores, soma os 2 e divide por 2. Se você tem 10 valores, soma os 10 e divide por 10. Aqui nós só tínhamos 6, né? 6 valores, então somou tudo e dividiu por 6. Achamos a média. A função média-si já é uma função condicional, que ele vai calcular a média, mas somente dos valores que satisfaçam o argumento. Então, o argumento aqui, o critério, é maiores ou igual a 30. Ok? Eu vou alterar, só para você fazer um teste aqui, eu vou colocar aqui só os valores maiores ou igual a 50. Então, só vai entrar 50 e 60. Então, veja, 50 mais 60 dá 110, 110 dividido por 2 vai dar 55. Deu 55 como resultado. Ok? Então, alguma dúvida, pessoal, pode entrar em contato comigo ou não. E vocês devem praticar no Excel de vocês ou no Calc. Lembrando que a mesma maneira de se fazer no Excel, você faz no Calc. Ok? Então, nosso gabarito é 45. Beleza? Próxima questão. Nos últimos anos, o sistema operacional Windows tem evoluído o seu software, adotando a cada versão um nome diferente. Assinale das alternativas abaixo a única que não identifica corretamente um desses nomes adotados para o sistema operacional Windows. Então, pessoal, nós sabemos que o Windows, ele todo ano, todo ano não, né? De vez em quando a Microsoft lança um Windows novo, né? Antigamente aquele Windows 3.11, que foi depois do DOS, depois o Windows 95, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8. Não tem o Windows 9, do Windows 8 ele já pulou para o Windows 10. A Microsoft diz que vai ficar agora sempre o Windows 10, só atualizando o programa, igual que acontece no Android, né? Beleza? Então, ele quer saber aqui sobre o sistema operacional Windows, né? As suas versões e a alternativa que não é a versão do Windows. Então, existe o Windows XP, sim, existe o Windows Vista, sim, existe o Windows 7, sim, só não existe o Windows Vision, certo? Então, a alternativa correta seria esse Windows que não existe. Vamos conhecer um pouco das versões do Windows, certo? Então, aquele é um Windows bem antigo, aquele 3.11, né, que foi anterior ao sistema operacional DOS. Aí você vem aqui, o 95. Depois do 95, teve o 98. Depois do 98, teve o Windows Millennium, né, o ME, Millennium. Depois do Millennium, o Windows XP. Depois do XP, o Windows Vista. Depois o Windows 7. Depois o Windows 8. E agora o novo sistema operacional, o Windows 10. Então veja, na prática, o que aconteceu? Sempre a Microsoft lançava um sistema bom para a época e depois ela fazia uma nova versão e o sistema não era bom, né? Sempre ela fazia uma versão boa e outra ruim. Então ficou essa gangorra aqui, certo? Então veja que o Windows XP era um Windows muito bom. Quando ele lançou o Windows Vista, não prestou. Aí em seguida a Microsoft lançou o Windows 7, sistema bom. Aí depois lançou o Windows 8, não foi aceito pelas pessoas, né? Porque o Windows 8 foi feito mais para usar em tablet, né? Ou então naqueles computadores com tela sensível ao toque. Aí em seguida ela lançou o Windows 10 e agora fica só mandando atualização para ele. Então era assim que funcionava, ou que funciona. Beleza? Próxima questão. Quanto aos conceitos básicos de intranet, então mais uma vez intranet, pessoal, cai muito em prova, então, mas é tranquilo. Dê valores verdadeiro ou falso. 3 itens para julgar, vamos julgar. Intranet é uma rede baseada em protocolos TCP/IP? Sim. A intranet se baseia nos mesmos protocolos da internet. A internet é feita com os protocolos TCP/IP e a intranet também. O outro item. A intranet é uma rede de computadores privada? Sim. A intranet é interna da empresa, certo? É uma rede de computadores privada.
só quem tem acesso é os funcionários da empresa. Ok? Então, item correto. Ao contrário da intranet, é a internet. A internet, o acesso é público, né? Todo mundo entra na internet. O outro item, o acesso ao conteúdo. Quer dizer, quem é que pode acessar ou como é esse conteúdo. Então, o acesso ao conteúdo de uma intranet é aberto e irrestrito, quer dizer, sem limites, negativo, questão falsa, né? O acesso ao conteúdo, ao que está dentro da rede, ele é fechado, ele é restrito, só pertence à empresa, aos funcionários da empresa. Então, nosso gabarito é verdade, verdade e falso. Então, letra B seria o nosso gabarito. Ok. Então, pessoal, recapitulando. Você tem a internet, né, que é uma rede pública. Todas as pessoas podem entrar a qualquer momento, funciona 24 horas por dia. O seu conteúdo está lá, né? Não precisa de login e senha para entrar nela. Beleza? Todos têm acesso. Aí você tem a intranet. A intranet fica dentro da empresa, ela pertence à empresa. A diferença é que ela tem, a semelhança com a internet é porque ela usa os mesmos protocolos TCP/IP. Então a intranet tem que se parecer com a internet. Você tem que usar o navegador de internet. Você tem que usar os programas de e-mails, programas de bate-papo, igualmente que você usa na internet, certo? Então o acesso da intranet ele é privado. O que é extranet? É uma intranet externa. Como assim, professor? Imagine que um supermercado ele fez a intranet dele, ok? E toda vez que ele precisa comprar um determinado produto, esse supermercado, ele tem que ligar, telefonar lá para o fornecedor. Aí o supermercado pensou o seguinte: eu vou liberar o acesso do meu estoque para o fornecedor, que já fica em outra cidade, em outro estado. Então ele liberou o acesso da intranet dele, ele deu um login e a senha para alguém consultar o estoque. Então essa intranet muda de nome, ela se chama agora extranet, porque além dos funcionários da empresa, outros parceiros de negócios, fornecedores, clientes, né, têm agora o acesso à intranet. Então essa intranet agora ela se chama extranet. Continua sendo rede privada, continua. O acesso é restrito, porque somente as pessoas interessadas é que têm acesso ao conteúdo dessa rede. Ok? Pronto, pessoal. Chegamos ao fim dessas questões, né? Da questão de número 21 até 28. No próximo vídeo teremos até a questão de número 36 e vamos terminar a primeira aula. Então esse conteúdo foi todo gratuito para vocês, né? As outras aulas, o conteúdo das outras aulas, que é o vídeo que eu faço na aula presencial, que eu vou gravar aqui também para vocês, vai ficar disponível agora para aquisição. Então quem tiver interesse de adquirir, entre em contato comigo, né, pelo e-mail e pelo WhatsApp que eu disponibilizei para vocês, que a gente conversa. Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, dando continuidade à aula 1. Valeu, pessoal. Tchau.